Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mary, did you know? Primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo de Natal, né? Mês de Natal. E a gente entra esse mês já olhando a manjedoura, olhando Cristo, olhando aquele que veio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E antes da gente pular para a mensagem propriamente dita, eu queria te convidar a te colocar de pé, em nome de Jesus. Quantos nessa noite tiveram um domingo abençoado? Nesse dia tiveram um domingo abençoado, digo amém. Amém. Oh yes. Quantos vão ter uma semana de bênçãos, digo amém. Amém. Então vamos declarar nosso grito de guerra, amém? Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, dando graças, diga: Senhor, obrigado, Pai. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, ainda de pé, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Isaías, você que trouxe a sua espada. A Bíblia é a espada do cristão, né? E a gente vai estar lendo Isaías capítulo 9. Só a título de informação, essa palavra foi escrita há 600 anos, por volta de 600 anos antes de Cristo. 600 anos, 6 séculos antes de Jesus
o Cristo nascer da Virgem Maria há 2017 anos atrás. Estas palavras foram escritas por um profeta que ouvia ao Senhor Deus e registrava a vontade e o propósito e aquilo que iria acontecer para o povo de Israel e para toda a humanidade. Então, Isaías capítulo 9, quantos acharam, diga amém. E o texto, vamos ler todo esse texto, nesse começo de palavra, diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zobolum e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, aleluia, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém e amém. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua igreja que se reúne nesse lugar. Obrigado, Pai, porque, Deus, essa época do ano é época da gente olhar, Pai amado, para o teu sacrifício, Pai, para o verbo que se faz carne, o Deus encarnado, aquele, Pai amado, que nasceu numa manjedoura, aquele que veio ao mundo para trazer, Pai amado, alegria, salvação. Deus, quantos adjetivos, Pai, quanto que a gente pode falar do Senhor, Pai amado. Faltariam palavras, Jesus amado, neste momento. Mas, Deus, nós queremos agora a luz da Tua palavra. E, Deus, nesses momentos que vamos estar repartindo as Escrituras Sagradas, Deus, que o Senhor possa, Pai, encontrar aqui nesta noite corações que estejam dispostos a ouvir a boa semente, com terra boa, Pai amado, e que dê fruto e muito fruto nessa noite. Nós oramos em o nome de Jesus, amém. Quando você creem, digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, uma profecia pelo profeta Isaías, escrita 600 anos antes do nascimento de Jesus, falando sobre um povo que andava em trevas, falando sobre um menino que nasceria, e que estabeleceria um reinado que não tem fim. Oh, Jesus! Eu não sei você, mas eu estou aqui única e exclusivamente por causa desse rei, coroado com coroas de espinhos, chamado Jesus Cristo. Aquele que morreu e veio nesse mundo e morreu e ressuscitou vencendo a morte, para que eu e você hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Esse mesmo Jesus, ele foi único na história. Você sabia disso? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Jesus foi o único na história. Sabe por quê, pessoal? Porque depois da queda, depois do afastamento do homem de Deus, sabe o que aconteceu com o homem? O router, o Wi-Fi quebrou. Você sabia disso? Aqueles que não entendem tecnologia estão assim. O Wi-Fi da humanidade quebrou. A antena que pegava o sinal da voz de Deus para a humanidade foi assim, ó, plum, interrompida. E desde a queda, desde o afastamento de Deus, do homem com Deus, desde que ele foi fora do paraíso, agora o homem não ouvia mais a Deus, agora o homem não conseguia mais ter intimidade com Deus. Wi-Fi quebrado. Quantos já passaram essa experiência de em casa e sua internet não estar funcionando? Levanta a sua mão.
Qual foi a tua sensação quando você passou aquelas 3 horinhas da tua vida que tem 24 horas? E apenas 3 horas da tua vida você não podia acessar a internet. Quantos ficaram felizes da vida? Vai levantar. Deixa uma semana assim para ver se é que eu vou. Né? Porque hoje em dia a gente usa a internet para tudo. Não só para rede social, mas para saber e ter as informações. Obrigado. Para ter as informações que a gente necessita. Por exemplo, eu vejo a minha filha prendada, quando ela vai fazer aquele bolo de aveia, e ela está com o celular aqui, e eu de manhã, estudando a palavra, e eu só ouço, e eu aqui, né? Não dá 3 minutos, irmãos, eu escuto de volta, eu, o que você está fazendo? Ela olha para mim, receita de panqueca. Porque ela não sabe mais, mas ela tem aonde procurar. Aonde que ela procura? Na internet. A faculdade YouTube ensina qualquer coisa hoje em dia, sim ou não? Sim, quase, sim. Como é que eu troco pastilha de carro? Quantos homens já não fizeram isso? E foram no YouTube e botou lá como trocar a pastilha da minha van 99. E dali você tem um cara que não sabe nem o nome e que te ensina a fazer as coisas. Irmãos, o homem com Deus cortou o Wi-Fi. E Deus, na sua misericórdia, usava profetas, usava homens com que Deus se comunicava. E aí a gente está aqui em 2017, entrando no primeiro domingo de dezembro de 2017, olhando para a manjedoura, porque é Natal, aleluia. A gente falou semana passada, né, que no rádio, os rádios cristãos pelo menos, passou o Thanksgiving e você só escuta a música de Natal. É de manhã, é de tarde, é de noite. E são as mesmas. E é bom, irmãos, é bom porque a gente precisa. Mas hoje, olhando hoje para o verbo Deus, que veio ao mundo em forma de gente, o Deus Criador, Ele sai da sua glória e Ele decide resolver o teu problema de internet com Deus, irmão. Deus falou assim, olha, eu vou resolver o teu problema do Wi-Fi, querido. Está desconectado demais. Você não está ouvindo o Criador. Jesus sai do trono, se faz carne, e Ele nasce. Há 2000 anos atrás, João fala assim, João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do Pai. E nesses domingos eu quero focar nesse baby, que não temos tantas informações quanto baby, quanto nenê Jesus, mas temos total informação sobre a figura de Deus encarnado, que é o Cristo, Jesus. E hoje eu quero falar pelo menos, nesse mês eu vou falar de coisas absurdas que Jesus fez. Sabia que Jesus fez muita coisa absurda? Você sabia disso? Mas pastor, Jesus não era um cara tudo certinho, não era Deus? Era Deus. Mas ele não era homem também, ele era homem. 100% Deus, 100% homem. Teria que ser assim para que ele fosse realmente pagar o preço do meu pecado e do teu. Mas essa noite eu quero pincelar 3 coisas absurdas que Jesus fez. 3 coisas que eu e você até hoje não acreditaríamos. 3 loucuras de Jesus. Olha para o teu irmão, pergunta, você conhece alguma loucura de Jesus? Você vai conhecer hoje, irmão. E falando desse verbo encarnado, falando desse Deus, olhe para mim. Primeira loucura da noite. Está preparado? Jesus andou sobre as águas. Vocês não estão espantados? Engraçado. Você acha normal andar sobre água? Qual foi de uma vez dar uma voltinha sobre a água assim? Eu vou andar sobre a água. Hã?
Hello? Jesus andou. Tem um vídeo na internet, eu ia passar, não deu tempo, de um cara que simula andar sobre água. Não sei se alguém já viu esse vídeo. O cara anda no meio da piscina lá. Daí eles mostram o segredo, que é uma placa que eles botam na superfície, que dá a impressão que ele está... Irmão, não tinha placa nenhuma na época. Muito pelo contrário. Se a gente pegar o texto bíblico, eu gostaria que você abrisse em Marcos, capítulo 6, versículo 47. Uma loucura de Jesus. Irmão, se hoje Jesus fosse aqui, presente na terra, e andasse sobre águas, o que você acha que aconteceria? 10 milhões de viewers no Facebook, em um dia. Instagram, sei lá, qualquer coisa, irmão. Porque é uma loucura. E o texto bíblico diz assim, que o versículo 47 em diante diz assim: ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Fale, contra eles. Contra eles. Está difícil falar junto, irmão? Vou lá, 1, 2, 3 e... contra eles. Joia. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre águas, pensaram que era o quê? Fantasma! Corre, pula na água, vaza! Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficado aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Então Jesus subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram o quê? Atônitos. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso pregar hoje? Deixa eu pregar. Amém? Posso pregar para você? Às vezes a gente está na nossa vida, que nem esses discípulos, se sentindo sozinho, se sentindo no meio de uma tempestade, e daí vem a palavra de Deus e fala o teu coração, dizendo assim: olha, não tenha medo, meu irmão, dessa semana que vai entrar, não tenha medo do problema que você precisa resolver, porque o Senhor Jesus, Ele está olhando para você. Ele está com você, o Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele conhece os desafios que você tem que enfrentar esta semana. Os discípulos ficaram aterrorizados, acharam que era um fantasma, não entenderam nada, até Jesus olhar para a vida deles e falar assim: olha, não tenha medo, irmão. O Espírito Santo hoje está aqui falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo do relacionamento, não tenha medo dessa semana, não tenha medo do trabalho, não tenha medo da provisão, não tenha medo, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele está com você 24/7, 24 dias, 7 dias da semana, Ele é a tua rocha, aleluia. A loucura de Jesus era andar sobre águas. Qual é a loucura que você está vivendo hoje? Irmão, a gente é pastor, a gente ouve loucura todo dia. Loucura de situação, loucura de relacionamento, loucura de momento, qualquer tipo de loucura você ouve. E a palavra de Deus hoje, a primeira delas é: não tenha medo. Não tenha medo que ele não vai mudar, não tenha medo que ela não vai mudar, não tenha medo que não vai abrir uma porta, não tenha medo, ser forte e corajoso, como Deus falou a Josué. Somente creia, irmão. Jesus foi louco de andar sobre águas. Talvez você seja louco de estar aqui nessa noite. Mas que sejamos loucos por Cristo, sabendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E interessante que o texto fala assim, que Jesus não fala assim: ó, ei, não tenha medo, e cruza os braços. Imagina a cena de Jesus, né? No meio daquela tempestade, Jesus flutuando sobre águas, e ali, só olhando: não tenha medo, vai dar certo. Não! O texto diz que Jesus fez o quê, irmão? Entrou no barco com eles. Sabe por quê, irmão? Porque quando Ele olha para a minha vida e para a tua vida, Ele tem compaixão de nós. Ele entende o nosso coração.
Ele entende o choro que você teve essa noite, ou essa semana. Ele entende as lágrimas da incerteza que está pairando no teu coração. Ele entende. Mas ele não fica imóvel. Ele veio a esse mundo e hoje ele é presente aqui. E ele olha para o teu coração e ele entra na tua vida quando a gente chama ele. E agora nós não estamos mais sozinhos. Nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Aleluia! Primeira loucura que Deus fez. Jesus andou sobre águas. Glórias a Deus pelas loucuras de Jesus. Como a cena diz, talvez essa tenha sido a visão de Pedro, numa outra cena, quando Pedro foi andar sobre águas e ele começou a afundar porque olhava as circunstâncias, e Jesus assim, não tenha medo, e ele levanta a sua mão e fala assim, vem aqui porque eu sou contigo. Segura na minha mão, não desista, ore, busque a mim, confia em mim, porque eu sou o dono do universo, aleluia. Segunda loucura de Jesus dessa noite. Quantos querem saber? Digam amém? Amém. Irmão, Jesus salvou todo mundo. É engraçado que eu falo as loucuras, ninguém fica assim, como se já tivesse ouvido isso. Pensa naquela pessoa difícil que você não suporta essa semana. Aquela pessoa que você jura que não tem jeito. Jesus morreu por ela. É. Aquele cara que te ofendeu e te fez você sofrer. Jesus morreu por ela também. Irmão, Jesus morrer por algumas pessoas pode ser uma coisa até normal. Mas Jesus morrer por todo mundo, não dá, Jesus. Porque tem irmão que vai chegar, como é que eu vou viver com ela no céu? Não dá. Hã? E ele, que falou aquela palavra para mim, que me mandou embora daquele trabalho, aquele patrão sem vergonha, que fez eu passar o que eu estou passando. Jesus não morreu por ele, não, aquele lá tem que arder no inferno, pastor. O que é isso? Aquele lá merece o quê? 39 chibatadas, morte de cruz, porque ele vai morrer e não vai ressuscitar, aleluia. Hã? Você está olhando para mim com essa cara como não é com você? Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas no teu saquinho preto, que eu já falei antigamente, que você pensa assim, não, por aqueles não, né? Aquela pessoa não. Jesus, ele morre por toda a humanidade. Irmãos, não há um humano que viveu, que vive ou que viverá, que a morte de Cristo, a existência de Cristo Jesus, não tenha englobado a salvação. A graça, a salvação é para todos. Quantos crentes digam amém? Muito bem explicado, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, 14 a 19. Porque às vezes a gente não tem muita compreensão, Jesus morreu por todo, como? E aquele que me ofendeu, e aquele que fez mal, e aquele que estuprou, aquele que assassinou, aquele que realmente fez coisas barbárias, e aqueles terroristas que mataram 3.000 pessoas nas 2 torres, Jesus morreu por ele também? Não! Morreu, irmão. Jesus morreu por toda a humanidade. Romanos 5 fala assim, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quem pecou, irmão? No início, em Gênesis, quem cometeu o pecado? Vamos falar Adão junto, tá? Tem gente que não sabe. Vamos lá? Quem cometeu o pecado em Gênesis? Adão. Não foi a Eva, não foi Eva não, foi Adão. Ele é responsável. É verdade, né? Gostou, né? Esse pastor é bom, nossa. Tirou a Eva do foco hoje. Hã? Adão foi induzido, deixou, pisou na bola, houve separação, e por causa do pecado de um homem, entrou o pecado por toda a humanidade, e agora, quanto mais esta graça, por causa de um homem, este Cristo Jesus, a graça superabundou. E o texto continua, e não foi,
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, aleluia, veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos, aleluia. Irmãos, simplificando esta tensa explicação teológica do apóstolo Paulo, é pela graça que eu sou o quê? Salvo. Porque uma vez um Deus que me ama se fez carne, e Ele habitou entre nós, e Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu a sua própria vida por amor de toda a humanidade. Sabe como é fácil entender graça, irmãos? Quando a gente se coloca no banco dos réus. É muito fácil a gente entender graça de Deus, a salvação, o preço pago pela humanidade toda, quando a gente pega o nosso banquinho e coloca assim: quem é o réu agora? André Gustavo de Loyola Siqueira. E as ações desse homem, as boas, fez muita coisa. E as más, vamos pular essa parte que está feio, né? Pastor, mas você tem coisa má? Tem, irmão. Se não é a graça de Jesus pela minha vida, se não é o caráter de Deus em mim, se não é Ele, o sangue dEle, cobrindo e lavando os meus pecados, a minha maldade, a minha má intenção, meus maus pensamentos, a minha falta de confiança, a minha falta de fé, a minha incredulidade, quantas vezes? Mas pastor, você é incrédulo também às vezes? Sou. Pastor, você não pode. Sou. Tem áreas da minha vida que eu olho Jesus, acho que não vai dar. E daí Jesus olha de cima: filho, eu sou contigo. Que homem de fé é esse? E ele fala: tá bom, perdão, pai, perdão, que eu sei que é o Senhor que está no controle. Todos pecaram, e destituídos estão o quê? Glória de Deus, irmãos. Por isso, outra coisa louca que Jesus faz é morrer por todo mundo. Porque se a gente fosse pensar no nosso intelecto humano, a gente faria o que? Distinção de pessoas. Mas João 3,16 fala assim que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Fala, vida eterna. Oh, meu Deus do céu. Irmão, quando a gente morre nesse mundo, a gente não morre definitivamente, a gente só muda de endereço, aleluia. Essa é uma loucura, mas é uma loucura boa, aleluia. Eu não sei qual outro Deus ou qual outra religião tem a mesma coisa, irmão. E não tem. Sabe por quê? Porque Jesus foi diferente de qualquer outra coisa que existiu na face da terra. Qualquer outra coisa. Se você pegar os escritos, não é o Buda que liberta, são as nobres verdades que o instruem. Não é Maomé que transforma, é a beleza e algumas partes do Corão que lisonjeiam os seus seguidores. No entanto, Jesus não somente ensinou, Ele não só expôs a sua mensagem, Ele era a própria mensagem viva, aleluia! Jesus não veio falar coisa boa, Ele era a coisa boa, aleluia! Para que eu e você, 2000 anos depois, tivéssemos esperança eterna, tivéssemos comemorando no começo desse mês, o verbo que se fez carne, o bebê na manjedoura, as mais de 300 profecias cumpridas em Cristo do Velho Testamento e dos profetas, naquele homem nascido de uma virgem, aonde historiadores e toda a documentação que temos comprovam a sua existência.
esse Jesus que habitou entre nós, ele veio fazer a terceira loucura, que a gente vai meditar hoje, nessa noite. Ele veio trazer libertação, aleluia. Libertação. Já viu alguém preso, irmão? Alguém já foi numa prisão ver alguém preso? Levanta a mão, eu já fui. Você já viu? Normal. Irmãos, estar preso é você estar numa condição de falta de liberdade. Se você for no Brasil ainda, além da falta de liberdade, é onde cabe 10, botam 30, não é assim? Todos nós hoje já vimos cenas de prisão na internet. A gente voltamos à internet, viu? Importante o negócio. Mas a libertação está incluída no nascimento de Cristo. Porque Isaías, que é o texto que a gente leu no começo, ele fala claramente, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. E depois ele fala, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu reino nunca terá fim, porque até hoje nós temos vidas que entendem o Evangelho, que recebem no coração e falam, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o Rei da minha vida, aleluia! Quantos reconhecem Jesus como o Rei da sua vida? Levante sua mão. Aleluia! E somos livres do que, afinal de contas? Livres do pecado. Ah, pastor, não vem com essa história não, como eu já ouvi várias vezes. A gente fala que é livre do pecado, mas eu tenho me batalhado, porque eu tenho coisas que eu tenho ainda lutado. Eu sei, irmão. Porque nós temos aqui uma batalha do homem exterior com o homem interior, mas o fato de nós sermos livres do pecado não altera isso. Abra comigo, João capítulo 8, versículo 31 em diante. Porque Jesus, ele ensina algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. Talvez nessa noite você esteja batalhando com algum pecado, com alguma situação que você não consegue se libertar. João 8,31 diz assim. Está diferente aqui, Dani? Então vou ler daqui, tá bom. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Segue. Responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, irmãos, Jesus está falando, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se de fato o Filho vos libertar, Jesus ainda não tinha pago o preço na cruz, Jesus não tinha ainda descido, Jesus não tinha ressuscitado, mas Ele fala para aquele povo e fala para hoje, para você, irmão, em Cristo você tem poder de quebrar todas as hostes do diabo na tua vida, em nome de Jesus. Você não precisa viver preso, você não precisa viver, sabe aquela passarinho na gaiola? Que está na gaiola preso, daí um dia você abre a portinha, e o passarinho fica ali, ele chega na porta, não dá, nós temos que renovar nossa mente, irmãos, porque Jesus fala assim, olha, se você permanecer firme onde? Fale palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Ops. Quantas vezes eu me alimentei da palavra? E quantas vezes eu fiquei firme na palavra? Porque quantas vezes eu conheci a verdade, e essa verdade é que liberta a minha vida, porque me traz conhecimento, me traz ciência de quem eu sou em Cristo. Irmão, a gente precisa se alimentar menos de Facebook e mais de palavra.
menos de Twitter e mais da palavra, menos de não sei o que você lê e mais da palavra de Deus. Porque se a gente não ficar firmes na palavra, sabe a informação que vem de fora? A informação que vem de fora é que o mundo mudou. É que os imigrantes estão em crise, não há mais trabalhos em Orlando. A gente ouve que, não tem mais jeito, as coisas vão pior a pior. Mas quando a gente permanece na palavra de Deus, Jesus olha para a gente mesmo em meio à tempestade e fala o quê? Não tenham medo, aleluia, porque eu sou contigo, eu estou com você todos os momentos, e eu sou a tua válvula de escape, irmão. Nós precisamos alimentar nossa fé todos os dias, nós precisamos fazer o quê? Ser firmados nos ensinamentos de Jesus e andar na verdade, e essa verdade nos torna livres, aleluia, porque o poder e a liberdade já foi decretada, mas muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de entendimento, nós vivemos o quê? Presos, e a gente já desistiu de ser livre, a gente já desistiu de viver em vitória, a gente já desistiu de ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Foi feito um estudo científico, que botaram um cachorro desse lado, preso por uma argola, que tinha um determinado limite, e deixavam esse cachorro com muita fome. Do outro lado botavam um prato de ração, e toda vez que esse cachorro se lançava, aquela gaiola puxava, ele se afogava, quase morria. No primeiro dia ele tentou, no segundo dia ele tentou, no terceiro dia ele parou de tentar. E no quarto dia os cientistas pegaram aquela pote de comida e colocaram um pouco mais perto dele. E aquele cachorro olhava aquele pote e não tentava mais. E no quinto dia eles tiraram a coleira do cachorro e puxaram o pote um pouco mais perto do cachorro. Mas aquele cachorro ficava ali, olhava a comida, mas ele não tinha coragem de sair do lugar. Às vezes a nossa condição de falta de entendimento, falta de intimidade com Deus, falta de conhecimento da palavra, nos deixa como aquele cachorro preso. A gente acha que o nosso casamento não tem mais jeito, a gente acha que a nossa vida é um fracasso, a gente acha que o ministério já foi uma vez, mas Deus não pode mais usar, a gente se acha incapaz de fazer qualquer coisa na igreja, porque eu não tenho habilidade, eu não canto bem, eu não toco bem, eu não prego bem, eu não sou nada bem. Está preso, irmão, se liberta. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para que você vivesse o melhor de Deus na tua vida. Quantos crentes digam amém? O Filho do homem o Filho de Deus se tornou homem, para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus, aleluia. Frase célebre de C.S. Lewis: o Filho de Deus se tornou homem, para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus. Eu quero fechar essa palavra hoje com um vídeo para falar o teu coração, e depois desse vídeo a gente vai fazer uma oração. Ele vai apagar a luz, e eu queria muito que você prestasse atenção em cada cena. Segura aí, volta, filho. Porque esse vídeo, ele dá um resumo daquilo que a gente conversou hoje. E depois desse vídeo, eu quero fazer uma oração com vocês, para que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra que Ele tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos,
cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade. Eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo. Mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Quero se colocar de pé em nome de Jesus. Deixa eu te convidar a fechar os teus olhos, baixar sua cabeça nesse momento. Ah, Espírito Santo de Deus. O Senhor que conhece, Deus amado, a cada um de nós, Pai. O Senhor se fez carne, se fez pecado, se fez maldição, para que cada um de nós, Pai amado, pudéssemos ter relacionamento contigo. De olhos fechados toda a igreja e um coração contrito. Eu queria perguntar hoje para alguém aqui nessa noite se você hoje precisa tomar uma decisão por Cristo.
tomar uma decisão de dizer assim: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti completamente. É uma loucura o que eu vou fazer aqui, levantar minha mão onde eu estou, mas eu ouvi a Tua voz nessa noite. Eu nunca fiz isso e eu quero fazer essa noite. Alguém em nosso meio de olhos fechados, só levanta a tua mão onde você está, para que eu possa ver você e orar por você. Se o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite, você sente a necessidade, o entendimento, de dizer assim: Senhor, escutei a Tua voz hoje, Pai, e eu quero entregar minha vida a Ti. Quero te convidar para ser o Senhor, o meu Rei, aquele que reina em mim, aquele que governa a minha vida, aquele que é o Senhor da minha vida. Temos alguém nessa noite? Amém. Mais alguém em nome de Jesus? Se o Espírito Santo fala com você, levanta a tua mão mesmo, irmão, porque o Espírito Santo e você, o Espírito Santo te trouxe neste lugar, talvez para você fazer uma oração e entregar a tua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que nasceu há 2000 anos atrás de uma manjedoura, aquele que pagou alto preço. Temos mais alguém nessa noite? Se você tem, levanta a tua mão onde você está, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por essa vida, Pai, que hoje, Pai, levanta a sua mão, Pai amado. Pai, levanta a sua mão em reconhecimento, Pai, que ela ouviu a Tua voz. E Deus, hoje, Pai amado, ela abre o coração dela, Pai, para o Senhor. E Deus, ela abre o coração hoje, Pai amado, para Te receber como único e suficiente Salvador, o Senhor da vida, o Senhor dos senhores, o Deus que pagou preço pelo meu pecado e pelo pecado de todos nós. Você que levantou a mão, repete essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, eu Te recebo nessa noite como meu Senhor, único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, entrego o meu coração e Te recebo nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria orar agora por você que hoje está se sentindo aquele filho pródigo, aquele filho que está longe de casa, aquele filho que, quando eu falei assim, quantas vezes você leu a palavra e você sentiu vontade de se enfiar embaixo da cadeira, porque você sabe que você precisa alimentar mais a tua vida espiritual, fortalecer a tua fé, dar mais importância para as coisas de Deus e menos para essas coisas que estão te ocupando, tirando a paz, trazendo medo, trazendo aflição na tua vida. Se hoje você quer fazer um reconciliar com Deus, para começar esse mês de dezembro com um propósito firme de leitura da palavra, oração, de estar cheio do Espírito Santo, ainda a igreja está de olhos fechados. Se é com você esse desafio dessa noite, quero que você levante uma das suas mãos onde você está. Amém, amém, amém. Feche teus olhos e mantenha suas mãos levantadas, porque quando a gente levanta as mãos, a gente diz assim: Senhor, eu estou me rendendo a Ti, a Tua palavra, Pai. Eu estou me rendendo, Pai amado, ao Teu poder que opera em mim. Eu estou me rendendo, Pai amado, à minha própria vontade, a Tua, Jesus, nessa noite, porque eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser, Deus amado, como Deus, a árvore, Pai amado, que está plantada junto a rios, Deus amado, e que dá fruto e muito fruto, Deus amado. Eu não quero mais andar no desânimo, na tristeza, na angústia que eu tenho vivido, mas eu quero viver cheio do Senhor, Pai. Pai, eu quero honrar o Teu nome, Pai, onde quer que eu vá. Pai, eu quero, Pai amado, ter vida de comunhão contigo, Pai, dia e noite. Pai, eu não quero mais ter medo durante a semana, Jesus. Pai, às vezes eu estou que nem aquele discípulo, Jesus amado, que acha que o barquinho vai inundar, Pai amado,
Mas Deus, eu ouvi a tua voz hoje, com o Senhor olhando para mim, dizendo: não temas, eu sou contigo, aleluia. Pai, eu quero orar, Pai, nessa noite, por essas mãos que se levantam, Deus. Pai, elas levantam as mãos, Senhor, como, Deus, aquela terra que ouviu a tua palavra, Pai amado, e responde ela, Deus amado. O Senhor conhece as vidas, Pai. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece, Pai, o desejo do coração. Por isso eu peço a Ti, Pai, traz renovo na vida espiritual. Jesus, traz, Senhor amado, vitalidade, Jesus. Pai, desejo, Pai, força, Deus amado, para resistir ao mal, porque Ele vai fugir dessas pessoas em nome de Jesus. A Tua palavra diz: resistir ao mal e Ele fugirá de vós. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, fortalece os meus irmãos essa noite, para que eles possam andar na força do Senhor, Pai, andar, Pai amado, na Tua verdade, na Tua palavra, dia e noite, Pai, que eles recebam mais e mais do Senhor, Pai amado. Oh, Santo Espírito, traz alegria no coração, paz, Pai, na alma, Jesus. Pai, traz, Senhor amado, consolo, Jesus amado. Renova, Pai, nessa noite, Pai, os relacionamentos. Renova, Pai amado, a esperança. Pai amado, faz de novo, Pai amado, o primeiro amor brotar no coração, Jesus amado. Ora, Santo, Tu és santo, Pai. Pai, Tu és santo, santo é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor, aleluia, Pai. Fala com Deus onde você está um pouquinho, em nome de Jesus. Quando essa música vai sendo ministrada, fala com o Senhor. Ora a Deus nessa hora, irmão. A gente está na reunião dos santos, é para a gente falar com Deus, é para a gente adorar o Senhor, é para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Santo Espírito, aleluia, Pai. Aleluia, Santo Espírito. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Fala com Ele, irmão. Fala com Ele, igreja, em nome de Jesus. Oh, Santo Espírito, aleluia, Pai. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Deus, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Pai, eu quero te agradecer, Pai amado, pela restauração na vida dos teus filhos. Pai amado, que nós possamos viver, Pai amado, a cada dia, na dependência total do Senhor, Pai amado. Pai, querem palavras, querem atitudes, Pai amado, querem posicionamentos.
Pai amado, que nós possamos viver o melhor do Senhor a cada dia. Pai, o Teu nome é sobre todo nome, e nessa noite, Pai amado, nós selamos, Pai, o nosso compromisso com o Senhor. Pai, compromisso, Deus amado, de olhar para o Natal esse mês, olhar para o bebê na manjedoura e lembrar, Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que sobre Ele e nele nós podemos todas as coisas. Pai amado, obrigado, Pai amado, porque eu sei que nesta noite, Deus amado, houve restauração, houve, Pai amado, renovação. Obrigado, Pai amado, porque eu sei, Deus amado, que cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai amado, recebe nessa noite, Pai amado, a Tua doce presença, Deus amado, na vida deles, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos aos céus, faça oração comigo, fale: Senhor Jesus, eu quero Te entregar a minha vida, todo o meu ser, e que a partir de hoje, eu tenha na prática o Senhor em primeiro lugar na minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.